Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Kainos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para poder compartilhar mais uma aula. Eu me chamo Ricardo Araújo, faço parte da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil e para mim foi um privilégio estudar esse livro aqui desta aula, tá? E queria compartilhar com vocês aquilo que um pouco daquilo que eu aprendi, da leitura desse livro. Claro que não tem como a gente ver todo o material, mas o meu objetivo aqui com vocês é fazer um resumo, né? A gente conhecer um resumão mesmo, né? A gente conhecer aqui um pouco da estrutura desse livro, tá bom? Então, o livro se chama Multiplique Discípulos Fazendo Discípulos. O autor do livro é o Francis Chan, tá? É a editora Mundo Cristão. Então, um livro muito bom. Na verdade, é uma ferramenta de discipulado que você pode usar aí quando você estiver discipulando alguém. Então, como diz aqui, logo aqui em cima, Multiplica é uma ferramenta simples e prática, bíblica, útil e de uso pessoal para os discípulos de Jesus que querem fazer novos discípulos de Jesus, né? Então, na verdade, o livro ele é uma ferramenta que a gente usa, assim como outros materiais, para discipulado. Ok? Então, o autor é Francis Chan. Eu coloquei aqui uma imagem só para você saber quem é esse camarada aí, né? O Francis Chan é esse servo do Senhor aí que tem dedicado a sua vida em escrever livros. Não é só esse livro que ele tem, Multiplica, ele tem outros livros, tem outras obras, ele prega, ele faz conferências, tá? Então, é esse servo do Senhor aí, para você conhecer, tá bom? Bem, sobre o livro, como eu falei aqui para nós, meu objetivo é a gente conhecer a estrutura do livro, tá? Então, qual é o conteúdo? Como é que o livro ele está dividido? Vocês que já leram o livro aí, então quero dar aquela visão geral sobre o livro. Então, o livro ele está dividido por partes, tá? Onde a primeira parte, o Francis Chan ele vai falar sobre a vida como discipulador, e na segunda parte, a vida como igreja. Então, dentro da vida como discipulador, ele vai tratar sobre a questão do que é um discípulo, a ordem para fazer discípulos, coração de um discipulador, e na parte 2 a vida como igreja, ele vai tratar da questão da vida na igreja, a vida na igreja local, e um assunto que está muito em voga hoje entre os palestrantes, inclusive na nossa semana de atualização teológica que tivemos na Igreja dos Irmãos, agora em janeiro, lá no Seminário Palavra da Vida, para pastores e líderes. Foi falado um pouco sobre isso lá, sobre essa questão da igreja global, né? Esse conceito de o que é a igreja global, que os grupos têm falado bastante sobre isso. Então, ele vai abordar nessa segunda parte aqui, o seu livro, tá? A terceira parte, então, ele vai tratar de como estudar a Bíblia, tá? Ele vai falar por que estudar a Bíblia, estudando a Bíblia em oração e obediência. Gostei muito dessa parte aqui, sobre estudar a Bíblia em oração e obediência. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E também a questão de estudar a Bíblia de uma forma lógica, tá? De uma forma lógica. Então, lembre que, como eu falei, o livro ele é uma ferramenta para você usar quando está discipulando, né? Então, é muito importante que a gente ensine aos os nossos discipulandos estudar a Bíblia de uma forma lógica também, né?
a Bíblia ela vai se completando. Então, ele trata desse assunto aqui na parte 3. A parte 4 e a parte 5, então, ele dedicou o tempo aqui para fazer um resumão sobre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na parte 4, o título é Entendendo o Antigo Testamento. Então, ele vai pegar desde a criação até a promessa de restauração, como termina o Antigo Testamento. Então, é basicamente um panorama do Antigo Testamento, né? A gente vai falar da criação, a queda, a aliança de Deus com Abraão, o êxodo e a redenção, a aliança de Deus com Moisés, sacrifício e expiação, a, a presença de Deus na terra, o reino de Deus, o exílio e a promessa de restauração. Então, ele faz uma espécie de panorama, um resumão mesmo do Antigo Testamento, né, dentro dessa linha para discipulado mesmo. Então, muito interessante. A gente vai ver isso aí. E, claro, a parte 5 então, ele vai falar, fazer um resumão também sobre o Novo Testamento, né, pegando a linha do Antigo Testamento, o fim do Antigo Testamento, né, o Antigo Testamento ele termina com a promessa da vinda do Messias. E então, o Novo Testamento ele começa falando que Jesus é o Messias. E o Antigo Testamento termina, né, com a promessa. Então, ele fala Jesus o Messias, claro, ele fala da grande comissão, do Espírito de Deus, a igreja primitiva, boas novas para todas as nações, e o fim da história ele termina lá no livro de Apocalipse, né, mostrando que toda a história, o objetivo é que todas as nações, né, conheçam o Senhor. E a parte da conclusão e daqui em diante. Então, depois de você conhecer todo o livro, de você ter lido todo o livro, o que é que deve ser feito daqui para frente. Ok? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no conteúdo do livro. Como eu falei no início, não dá para a gente ver tudo que tem dentro do conteúdo aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei alguns tópicos, né? Eu pontuei algumas coisas que eu achei interessante para nós conversarmos sobre cada tópico, ok? Só para você entender aí como é que nós vamos fazer essa dinâmica aqui. Então, a primeira parte, ele vai tratar a vida como discipulador, e o primeiro ponto aqui, ele vai falar sobre o que é um discípulo, o que é um discípulo. Então, ele começa essa parte falando que a resposta a essa pergunta, ou seja, o que é um discípulo, é bem simples, né? Porém, transformará toda a sua vida. Então, ele já começa falando que a resposta para essa pergunta é algo que vai transformar toda a nossa vida, apesar de ser algo bem simples, né? Ele então fala aqui dentro desse tópico que a palavra discípulo quer dizer um estudante ou um aprendiz, nós sabemos disso, né? E o ponto que eu achei legal aqui que ele falou é que quando nos tornamos discípulos de alguém, é impossível não ficar parecido com a pessoa. Eu gostei desse ponto que ele tratou aqui, que o discípulo ele vai se parecer com aquela pessoa que o está discipulando. Jesus falou isso, tanto é que Jesus falou isso em Lucas, capítulo 6, versículo 40, quando ele disse que o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, interessante que até Jesus falou isso, né? Essa questão de que o discípulo ele vai ser como o seu mestre, ele vai se parecer com o seu mestre. Então, nesse ponto, como ele fala aqui, ah, é a parte mais importante para a gente entender sobre a questão do que é um discípulo. Porque quando nós falamos
o que é ser um discípulo de Cristo, que é o ponto aqui, o que a gente está querendo falar? Nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério e, nesse processo, nos tornamos iguais ao Mestre. Então, discípulo de Cristo significa ser como Cristo, significa imitar a Cristo, né? E quando a gente entra nesse processo de dar continuidade ao ministério de Cristo, a gente vai ver isso mais para frente, a gente fatalmente vai se tornar como Cristo. Tem muito dessa parte aqui. Agora, cada tópico que ele vai tratar, no final de cada tópico, então, ele tem essas questões práticas e desafiadoras. Tá? Então, é muito importante que depois de estudar cada tópico, você possa refletir nessas perguntas. Então, eu vou bem rápido aqui, para a gente não perder tempo. Eu só escolhi algumas, geralmente ele põe 5, 8, 10, 12 perguntas. Eu escolhi algumas só para a gente refletir bem rapidinho. Claro que não dá tempo da gente ver isso, mas talvez isso, uma dica, possa ficar lá para a questão do outro encontro de perguntas e respostas, né? Então, eu selecionei algumas perguntas aqui desse tópico que é discípulo. Neste momento de sua vida, você chamaria a si mesmo de seguidor de Cristo, Jesus Cristo? Por quê? Você vê evidência da sua fé, como descrita em Lucas 6,40, versículo que nós lemos anteriormente, né? Então, algo para refletir, né? Hoje, você olhando para a sua vida, você é jovem, você está assistindo essa aula aqui, você realmente chamaria a si mesmo de um seguidor de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque quais evidências da sua fé você poderia falar? Então é algo para refletir mesmo, né? A outra pergunta que eu tirei lá é: avalie seu modo de seguir Jesus. Você pode dizer que o enxerga como seu Salvador, Mestre e proprietário, seu Senhor, né? Explique sua resposta. Será que sua vida tem demonstrado realmente que Jesus é o seu Senhor, o seu Mestre, o seu dono realmente? Né? Como é que você pode explicar isso? Passe algum tempo orando. Peça a Deus que trabalhe em seu coração e o prepare para o que vem pela frente em sua vida como verdadeiro discípulo de Jesus. Então é interessante essa parte de questões práticas e desafiadoras do livro, porque lembre que o livro ele é um manual. Ele é um manual que você vai usar quando está discipulando alguém. Então, no final de cada tópico, você pode jogar essas perguntas, né, para a pessoa que você está discipulando e conversar realmente sobre cada uma delas. Tá? A outra parte sobre a vida como discipulador, ele vai tratar da ordem para fazer discípulos. Então, ele começa esse ponto aqui falando. Eu achei interessante isso, porque ele diz: como você reagiria se alguém que morreu voltasse dos mortos e lhe desse uma ordem, né? Achei interessante isso, porque é algo de impacto, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Então imagine alguém que recentemente você conheceu que morreu, né? Imagine se essa pessoa voltasse dos mortos, chegasse com você e mandasse você fazer algo. Qual seria a sua reação, né? Então é interessante. Sendo assim, ele diz: o que vem à sua mente quando você reflete sobre a ordem de Jesus para fazer discípulos de todas as nações na grande comissão? Porque realmente foi isso que aconteceu. Jesus voltou dos mortos e deu essa ordem para que nós fizéssemos discípulos, né, de todas as nações. Então, isso deve causar um impacto muito forte em nós sobre essa ordem, sobre esse mandamento. Os discípulos foram comissionados e saíram para fazer discípulos de todas as nações, ensinando outros a obedecer a tudo que ele havia ordenado.
e depois batizaram estes novos discípulos, né? Então sabemos que depois que Jesus deu essa ordem para eles, né? Depois que eles foram comissionados, eles saíram realmente para fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, ajudando realmente as pessoas a se tornarem discípulos e fazerem novos discípulos, e batizando os novos também que iam entrando no grupo, né? Por que é que vemos tão pouco discipulado na igreja atual? Então, se a gente sabe que Jesus, ao voltar dos mortos, deu essa ordem de fazer discípulos, os discípulos foram e fizeram e cumpriram a ordem, né? Olhando para a igreja hoje, a igreja atual, por que então que as igrejas não estão se preocupando em fazer realmente discípulos, né? Porque é tão pouco discipulada nas igrejas hoje, né? Se essa foi a ordem do Senhor. Será que realmente acreditamos que Jesus disse a seus primeiros seguidores que fizessem discípulos, mas deseja que a igreja do século XXI faça algo diferente, né? Então, se as igrejas não estão fazendo discípulos hoje, não estão cumprindo a ordem da grande comissão, então será que as igrejas hoje acreditam realmente que essa ordem não vale mais e que, olha, isso era coisa do passado, agora a gente tem que fazer outras coisas, né? Será que é isso que está acontecendo? Então, ele traz essa reflexão para nós, tá? E aí, ele então fala sobre a questão do coração de um discipulador. Isso é muito interessante porque todo o material sobre discipulado que você estudar, como esse material aqui, Multiplique, do Francis Chan. Nós, da Igreja dos Irmãos, temos um material também sobre discipulado, que foi elaborado pelo pastor Bruce. Então, todo o material precisa tratar da questão da vida pessoal, do coração do discipulador. Isso é importante, né? Porque não é só você dar uma aula, não é só você sentar com a pessoa, né, e passar conhecimento, né? A sua vida também deve refletir aquilo que você está ensinando. Então, eu gostei porque ele, logo no início, ele tratou desse ponto, do coração de um discipulador. E eu tirei alguns pontos aqui. Então, ele começa esse ponto com uma pergunta, né? Por que você quer fazer discípulo? Então, essa é uma pergunta importante. Por que que nós queremos fazer discípulos? Isso é algo para avaliarmos realmente, né? Nosso foco como seguidores de Jesus deve ser fazer discípulos, né? Deve ser fazer discípulos. Mas antes de fazer discípulos por aí, precisamos lembrar que Deus, repetidas vezes, mostrou que se importa mais com o nosso coração do que com o nosso exterior. Então, é muito importante quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda o Antigo, o Novo Testamento, as histórias, Deus deixa claro que o importante para ele, muito mais que o exterior, que nossas ações, é o nosso interior, é o nosso coração, é como está o nosso coração. Então, fazer discípulo é a ordem, mas o nosso coração tem que estar bem com o Senhor, né? Ele trata disso nessa parte. Então, ele diz: se ele se importasse apenas com atividade religiosa, quer dizer, se Deus se importasse apenas com atividade religiosa, os fariseus não teriam sido tão criticados por Jesus. Então, quando você lê a história de Jesus e os fariseus, você sabe que Jesus bateu muito de frente com esses fariseus. Quem eram esses fariseus? Esses fariseus eram os religiosos da época, né? Eles faziam, eles mandavam fazer, mas eles mesmos não faziam, né? As coisas religiosas. Então, se Deus se importasse só com o exterior, né? Os fariseus iam tirar nota 10 sempre, né? Porque sempre eles estavam lá orando
na praça, andando com aquelas roupas, né? Mas era só o exterior. O coração deles estava longe do Senhor, como a, Jesus falou isso, né? Citando a profecia, citando Isaías, quando Isaías disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha, isso é muito, muito importante, muito importante. A gente tem que começar primeiro a tratar o nosso coração. Como é que eu estou com Deus, né? A minha vida de intimidade com Deus, para poder realmente começar a fazer discípulos. Eu lembrei disso que eu falei que nós temos o material da Igreja dos Irmãos sobre o discipulado, né? Um dos nossos princípios para o discipulado, não só para o discipulado, mas até para o evangelismo, é vida acima de métodos, né? Porque esse livro aqui, o Multiplique, ele é um método. Ele é um método. Nós temos outros métodos para fazer discípulos, para discipular as pessoas, né? Mas um princípio que a gente tem que lembrar, que está dentro disso que o Chan falou aqui, é que a nossa vida com Deus, a nossa vida de intimidade com o Senhor, ela deve estar acima de método, qualquer método. Deus olha para a nossa vida e assim a gente vai fazer realmente verdadeiros discípulos de Jesus. Parte 2. Então, na parte 2 do livro, ele vai tratar a vida como igreja, tá? Então, veja lá, que na parte 1 ele tratou a vida como discipulador, agora na parte 2 ele vai tratar a vida como igreja, tá? Então, ele começa falando nesse tópico, a vida na igreja. Então, ele começa falando que é impossível fazer discípulos à parte da igreja de Jesus Cristo. Então, essa é uma coisa interessante. A igreja local, a igreja que nós pertencemos, a igreja de Jesus Cristo, ela é muito importante nesse processo de fazer discípulos. É impossível fazer discípulos sem a igreja de Jesus Cristo. É impossível cumprir, ele diz também, o uns aos outros sozinho. É impossível seguir Jesus sozinho. Então, você sabe que a Bíblia fala do uns aos outros, né? Que a gente usa também como discipulado, e até tem estudos falando de uns aos outros. Tem mais de 20 uns aos outros pela Bíblia, né? Perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Então, isso dá a ideia de que não dá para fazer isso sozinho. Como é que você vai praticar uns aos outros sozinho, né? Como discipuladores, nos uniremos a outros cristãos, os ajudaremos a superar o pecado que os prende e os estimularemos a serem mais eficazes ao fazer discípulos. Então, a vida na igreja ela é importante, porque quando estamos fazendo discípulos, a gente se une, a gente ajuda os outros a superar, a vencer a questão do pecado, a estimular a viver uma vida realmente de santidade. Ou seja, os discípulos eles vão ser mais eficazes junto com outros discípulos também que estão na mesma busca de, de ser parecido com Jesus Cristo. Então ele fala também que a igreja é a estratégia de Deus para alcançar nosso mundo. O que fazemos dentro da igreja importa. Então, a igreja local, ela foi aquilo que Deus deixou para cumprir a grande comissão. É a estratégia de Deus para alcançar o mundo. A igreja, ela é muito importante nesse processo. Sem a igreja, não dá para fazer a, a grande comissão, cumprir a grande comissão. Programas são úteis na medida em que facilitam a vida e a missão da igreja. Esse é um ponto muito importante que o Chantrou tocou aqui no seu livro, porque muitas vezes nós olhamos muito para dentro. É importante também olhar para dentro, mas muito mais é olhar para fora, né? E os programas que nós fazemos, eles valem
quando realmente cumpre a grande comissão. O que que eu quero dizer? Às vezes nós fazemos muito programa para nós mesmos, né? Só para dentro, né? Ah, Dia das Mães, só mulheres, só mães da igreja. Dia dos Pais, só os pais da igreja, né? Então, o que ele fala nesse tópico é que esses programas, eles devem visar a missão da igreja, né? A missão eclesiástica da igreja. E muitos seguidores de Jesus tentam viver a vida cristã distante do compromisso sério e pessoal com a igreja local. Então você sabe que tem esses desigrejados aí, né? Ah, eu sou igreja, eu não preciso reunir. Então, tem muitos assim hoje, né? Esses desigrejados que não querem igreja. Isso não tem como, além de ser algo totalmente fora da vontade do Senhor, porque ele deixou a sua igreja, não tem como, não tem como realmente cumprir a ordem de fazer discípulos, né? A gente precisa ter um compromisso primeiro com a nossa igreja local. Bem, sobre as questões práticas, eu vou passar bem rapidinho aqui. Você pode dar uma olhada no seu tempo. O outro ponto que ele trata dentro dessa segunda parte da vida como igreja é realmente a igreja local, né? Pensa um pouco sobre a nossa igreja local. Então ele começa falando uma reflexão, né? Você está aqui para dar continuidade à missão que Jesus deixou. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nossa missão como discípulo do Senhor é dar continuidade à missão de Jesus. Ele nos deixou essa missão, né? O ide, vão e façam discípulos de Jesus. Mas você não pode fazer isso sozinho, nem se espera que eu faça, né? A gente estava falando aqui no ponto sobre a vida na igreja, né? Jesus nos deu essa missão, todos nós temos essa missão de fazer discípulo, mas a gente não pode fazer isso sozinho. Deus até não espera que a gente faça isso sozinho, não tem como, é impossível. Porém, como ele diz, uma igreja focada no seu interior não é uma igreja saudável, é uma igreja à beira da morte. Biblicamente, a igreja que deixa de olhar para o mundo não é de fato a igreja. Agora, isso é bem forte, né? É bem sério para se pensar, porque é realmente isso que acontece, né? Uma igreja que só olha para dentro, só olha para si mesmo, né? Quatro paredes, programações, é só para si mesmo. Não é uma igreja saudável. Na verdade, é uma igreja à beira da morte, porque uma igreja bíblica é uma igreja que olha para o mundo, é uma igreja que pensa para fora. Isso é importante. Há uma razão porque Deus colocou você nesta igreja, neste momento da história. Você pode ajudar a sua igreja a se tornar uma comunidade atraente que exibe o amor, a unidade e a esperança de Cristo. Então, ele termina esse tópico falando, trazendo a reflexão para cada um de nós, que Deus colocou você exatamente na igreja que você está, para que você ajude essa igreja a se tornar uma comunidade, né, um grupo de cristãos que o mundo possa ver e o mundo possa conhecer a Cristo. Né? Então você tem essa missão. Você não está na igreja que você está à toa, né? Você está na igreja que Deus queria que você estivesse. Então ajude a sua igreja a discipular, ajude a sua igreja a ser uma igreja realmente missionária. E aí as questões práticas, vou deixar aqui para você. Então ele termina essa parte falando realmente daquele tópico sobre a igreja global, tá? Esse é interessante a gente começar a quebrar esses paradigmas também, né? Por mais importante que seja a igreja local, o plano de Deus se estende para além da sua cidade. Se sua igreja se reunir e alcançar cada indivíduo em sua comunidade, ainda assim não terão concluído a missão de Deus.
Isso é importante, isso é uma outra visão, né? Porque a igreja local é importante, né? A gente precisa alcançar a nossa comunidade, mas o plano de Deus não é só a nossa comunidade. O plano de Deus é o mundo todo, né? O mundo todo, é todas as nações. Então, ainda que a gente alcance cada um indivíduo da nossa comunidade, do nosso redor, na nossa cidade, e até do nosso país, mas mesmo assim a gente ainda estaria não estaria cumprindo realmente a missão de Deus, porque é todas as nações, né? A Gênesis 12, ele trouxe essa visão lá de Abraão, né? O chamado de Abraão, quando Deus disse para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, olha só, todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que a visão de Deus ela é global. A missão que ele deixou é para que pensemos de uma maneira global, de uma maneira todas as nações, não só a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, mas todas as nações. Deus pode muito bem querer que você leve o evangelho para outros continentes. Muitos cristãos descartam depressa demais essa possibilidade. Algumas pessoas se sentem demasiadamente confortáveis com o seu atual estilo de vida. Então, ele, dentro desse ponto da igreja global, o Chan traz essa reflexão que Deus pode estar nos chamando para levar o evangelho a outros continentes. Às vezes a gente está tão confortável com nossa igreja ali, trabalhando, né? E Deus pode muito bem, porque a visão de Deus ela é global, ela não é local, né? A gente tem que estar preparado, porque se Ele te quiser, você aí que é jovem, está ouvindo isso, né? Ele vai preparar todas as coisas. Então, a gente precisa ampliar realmente a nossa visão. Então, claro que tem as questões práticas sobre esse tópico, você pode ver depois, mas aqui é aquilo que ele falou, né, sobre a vida como igreja, na parte 2. Bem, então chegamos aqui na parte 3, como estudar a Bíblia, tá? Então lembre que esse é uma ferramenta, tá? Multiplique é uma ferramenta de discipulado, tá? Então, você que vai discipular alguém, então você precisa instruir essa pessoa de a maneira certa realmente de estudar a Bíblia, né? Então ele vai tratar nessa parte aqui sobre essa questão do estudo e de uma maneira bem prática de como estudar a Bíblia. Então, no primeiro ponto, ele vai tratar do porquê estudar a Bíblia. Tá? Então, ele começa esse tópico trazendo a ordem, né, de Jesus em Mateus 28:20. Então, ele começa falando, como dissemos, uma parte importante do processo de fazer discípulo consiste em ensinar as pessoas a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então, o ID de Jesus, ele tem a parte do ir, a fazer discípulos, e a maneira que você vai fazer discípulo é ensinando a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. Então, a gente precisa fazer discípulo ensinando a obediência, né? O discípulo precisa aprender a obedecer, né? Se realmente acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deveria ser mais que um livro com o qual estamos familiarizados, né? Então isso é importante, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser algo precioso para nós, né? Primeiro para nós, lembra da questão do nosso coração que a gente conversou e ah, ao ensinar o discípulo, tem que passar isso para ele, para que a palavra realmente seja mais do que um livro, né? Tem que realmente
estar familiarizado realmente com a palavra. Pergunte a si mesmo, por que você estuda a Bíblia? A verdade é que a maioria dos cristãos estuda a Bíblia pelas razões erradas. Eu gostei disso, né? É algo que eu tirei lá dessa parte, né? Que às vezes a gente pega a Bíblia para estudar e estuda pelas razões erradas, né? Eu gostei disso que ele falou, que tem três motivos que precisamos destacar quando o assunto é estudar a Bíblia. A questão da culpa, a questão do status e a questão de material de ensino, né? Então, às vezes a gente estuda a Bíblia da maneira errada por causa dessas três razões. Tá? Por causa da culpa, a gente está com culpa, alguma coisa, então a gente vai para estudar a Bíblia, né? Às vezes a gente estuda por questão de status, né? De querer ser o melhor, de querer mostrar que a gente sabe das coisas, e às vezes é um problema nosso dos líderes, dos pastores, às vezes a gente estuda a Bíblia para preparar estudo, né? A gente estuda para preparar estudo. E isso é algo que a gente precisa ter o cuidado, né? E quando a gente se aproxima da palavra, a gente tem que primeiro saber que é o alimento para nós, tá? Questões práticas aí para vocês responderem. A segunda parte desse tópico de como estudar a Bíblia é exatamente a questão de que a gente precisa ensinar os nossos discipulandos, né, que eles devem estudar a Bíblia com o espírito de oração e obediência. Então ele começa com uma pergunta que existe algum jeito certo de estudar a Bíblia? Não há um padrão universalmente aceito para como os cristãos devem interagir com o Bíblia. Não tem, se começa pelo novo, começa pelo velho, começa pelos evangelhos, começa pelas histórias, ou começa a estudar de uma maneira cronológica, enfim, não tem um padrão, né? Aí, né? Alguns abordam a Bíblia como um livro didático, um manual de instrução, que oferece orientação acerca de como conduzir a Bíblia. Já outros se inclinam para as histórias e personagens da Bíblia como inspiração ou modelo para uma vida devota. Ainda outros usam uma abordagem mais mística, né? No caso de abrir ao acaso alguma página, encontrar algum incentivo ou orientação espiritual que os ajude a atravessar o dia. A questão mística é perigosa de fazer, né? Mas tem pessoas que estudam a Bíblia de maneira mística, né? Aí, né? Mas o que ele quer falar aqui nesse ponto, né? Ainda tem outros, né, que estudam faz uma abordagem acadêmica, né? Examinando cuidadosamente cada passagem das escrituras para determinar o modo preciso que os autores precisam. A maioria de nós alterna entre essas abordagens e muitas outras na tentativa de tirar o máximo proveito da Bíblia. Nós sabemos que precisamos dela, mas às vezes temos dificuldade em nossa busca por extrair o melhor da sua leitura. Devemos ler a Bíblia com cuidado, prestando atenção ao que Deus está dizendo. Exatamente. Isso é o que é importante, né? Ler a Bíblia com cuidado, com paciência, não para cumprir alguma regra, alguma atividade religiosa, né? Então, isso deve ser passado, né? E uma das coisas que nós fazemos, e é muito bom se você nunca fez isso, é orar a Bíblia. Você já orou a Bíblia? Então, você pega a Bíblia e você abre, e você lê aquela passagem, aquele versículo, e depois você ora para Deus. Você pede que Deus aplique aquele versículo na sua vida. Isso é muito bom. Experimenta fazer isso, pega um salmo, né? E vai lendo devagar e vai orando em cima daquilo. Isso é orar, né? As Escrituras, né? E principalmente a questão de obediência. Porque na Bíblia você tem coisas que você deve fazer e coisas que você deve deixar de fazer.
né? Lembra que Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas, que é a questão da obediência. Questões práticas e, finalmente, o último ponto que ele trata aqui sobre essa questão de estudar a Bíblia é a questão de estudar a Bíblia de uma forma lógica. Embora um estudo acadêmico das Escrituras não assegure uma interpretação apropriada, se o estudo da Bíblia dissesse respeito exclusivamente a questões acadêmicas, então o melhor a fazer seria encontrar uma pessoa mais inteligente que conhecemos e pedir que ela interpretasse as Escrituras para nós, né? Então, o ponto aqui que ele está falando é que a gente precisa entender e tem pessoas que só estudam de uma maneira acadêmica, né? Acadêmica, ali para encontrar ali as respostas, talvez uma coisa oculta ali no meio, né? Então, ele até diz aqui, se a gente estudasse a Bíblia só assim, de maneira acadêmica, então, acha alguém que seja bem inteligente, ele estuda e passa para nós, mas não deve ser assim, né? Porém, é, seja verdade que o estudo rigoroso não garanta resultados corretos, isso não significa que o trabalho árduo e a abordagem lógica da escritura sejam insignificantes, né? Então, entenda aquilo que ele está querendo colocar, né? Tem pessoas que estudam a Bíblia só de maneira acadêmica e não são transformadas, não há uma mudança de vida, né? Mas não é por isso que a gente vai relaxar com isso, né? A gente precisa realmente fazer um estudo rigoroso para entender, para conhecer realmente aquilo que são as verdades lá. A gente não deve relaxar em relação a isso, né? Como ele diz aqui. Pelo contrário, não somente são úteis, mas também necessários e recomendados, né? A própria palavra de Deus fala em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem, né, ou corretamente a palavra da verdade, né? Então, a gente não vai ir para o lado místico, a gente não vai desprezar a questão do estudo acadêmico, né? Mas a gente não tem que relaxar. A gente tem que estudar a Bíblia de uma forma lógica, né? Como ele fala aqui, ali. Eu vejo aqui que o que ele estava querendo dizer aqui é que a gente não pode ser preguiçoso em estudar a Bíblia e nem dar essa ideia para o discípulo, a pessoa que está discipulando, né? A gente tem que incentivar ele a pesquisar, a usar dicionário, a usar os princípios da hermenêutica, da exegese, homilética, e todas essas coisas que a gente estuda aí dentro da teologia, tá bom? Então, ele abordou esse ponto aqui nessa terceira parte. Parte 4 então. Agora, na parte 4 e na parte 5 o Chan ele vai fazer um panorama para que o discípulo entenda o que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, é basicamente um resumão que ele coloca aqui, pegando aí desde a criação até lá o livro de Apocalipse, o fim da história, fazendo todo esse apanhado. É muito interessante, muito, muito legal estudar da maneira que ele colocou bem cronológica com aquele que a gente vai discipular. Então eu vou bem rapidinho aqui nessas duas partes aqui para a gente concluir, tentar ir bem rápido, né? Tem muito material, mas eu destaquei algumas coisas. Então o primeiro ponto é a criação. Então nesse ponto aqui da criação, ele começa então falando que a Bíblia conta uma história,
Nós nos acostumamos a ver as Escrituras como um amontoado de fragmentos, com narrativas, poesia e contos morais. Entretanto, na realidade, a Bíblia conta uma história. Então, ele parte desse ponto que a Bíblia conta uma história, né? Às vezes a gente tem essa questão de que a gente acha que a Bíblia é um amontoado de fragmentos, como ele coloca aqui, né? Mas, na verdade, é uma história que tem início e tem fim, começando lá na criação e indo até o fim da história. Então, ele fala que essa é uma história sobre Deus, o mundo que ele criou e o incrível plano de redenção que se desenrola a partir do momento em que ele estabelece um povo para a sua glória, tá? Então, essa é a visão que ele traz, né? Que essa história é sobre Deus, é sobre a criação do mundo e principalmente o plano de redenção que essa história conta, que começa ali desde a escolha ali em Gênesis 12, né? A escolha do povo de Deus e vai se desenrolando até a vinda de Jesus e o final de todas as coisas. Então, é interessante quando você pensa assim na Bíblia, a Bíblia ela conta a história da humanidade do início ao fim, do início ao fim. Hoje nós estamos dentro dessa história, né? Mas a Bíblia ela conta ainda a história para o final, né? De como as coisas vão terminar. A história começa com palavras conhecidas, né? Lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e com essas palavras somos apresentados ao personagem mais importante da história, que é o próprio Deus, né? E então ele fala no final aqui do ponto que descobrimos muito mais sobre Deus no desenrolar da história, mas é importante deixar que a história conduza nosso entendimento acerca de quem é Deus. Então, nessa parte da criação, ele vai falar essa questão de que Deus é o Criador e que a própria história da criação fala sobre esse Criador. Tem as questões práticas e desafiadoras para você ver depois. Depois, então, que ele fala da criação, ele fala da queda. Ali a partir desse ponto, então ele diz que talvez você não se dê conta, mas sente ainda hoje o resultado do pecado de Adão e Eva. Então é muito interessante como ele aborda essa questão da queda, que ainda hoje a gente sente os reflexos daquele dia que houve a queda de Adão e Eva. Em toda parte para onde olharmos, veremos sofrimento, rebeldia, fragilidade, desesperança e aflição. Então, hoje, nossos dias, né? Hoje a gente está vivendo aí esse tempo de guerras, né? Acontecendo, o sofrimento, assassinato, todo lado que a gente olha é sofrimento. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente sabe que tudo isso é consequência da queda, é consequência do pecado. Gênesis 3 descreve o fracasso trágico de Adão e Eva, a sua queda no pecado e seu impacto avassalador em nosso mundo. Então, ele vai tratar dessa questão lá de Gênesis 3. Logo após Adão e Eva se rebelarem, nós temos o famoso texto bíblico de Gênesis 3,15, que trata da promessa divina de que haverá inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Você sabe que esse versículo de Gênesis 3,15 é ali a primeira promessa, logo depois da queda, né? Logo depois do fracasso do homem, Deus ali mesmo, né? Naquele contexto, ele já promete o Salvador para resolver aquele problema. Essa imagem é uma ilustração da batalha futura entre Cristo e a serpente,
e temos a garantia de que a serpente será esmagada, né? Que Satanás será esmagado. Então, é, lá no início, lá mesmo no Éden, então já temos a certeza que Satanás, né, será derrotado realmente lá. Depois, as questões aqui desafiadoras. Depois, então, ele vai falar sobre a aliança de Deus com Abraão, né? Então, veja que o livro de Gênesis, você pode dividir ele basicamente em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala sobre a criação, o mundo, as histórias lá, Noé, e a partir do capítulo 12, então, Deus escolhe o povo dele, para ser o representante dele e levar a sua mensagem a todas as nações. Então aí, claro, ele vai falar então da aliança que Deus fez com Abraão. Então ele diz, no início da história bíblica, observamos um padrão. As pessoas pecam, enfrentam consequências e Deus redime. Deus inicia um plano de redenção no âmbito global, que seria criar para si um povo que incorpore e propague a sua salvação a todas as pessoas do planeta. Então, Deus, ele, para cumprir o seu plano, decide então criar esse povo, né? Esse povo que vai ser o seu representante aqui na Terra e para a salvação de todas as pessoas do planeta. Deus chama então esse homem que vivia no meio de uma nação idólatra para sair do meio de tudo que ele conhecia, que é Abraão. O plano de Deus para resgatar o mundo do pecado começou bem sutilmente. Deus escolheu um homem, Abraão, e disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, e de fato o é. Então Deus começa o seu plano de redenção através do chamado desse homem, para que esse homem, através desse homem, ele crie um povo, e através desse povo venha o Salvador, que é Jesus Cristo, para todas as nações. Então é muito jóia quando a gente pensa, tem essa visão do Antigo Testamento. Ah, Depois das questões práticas, então, depois da questão de Abraão, ele vai falar sobre o Êxodo e a redenção, e é importante porque lá no Êxodo é quando realmente aquele povo que começou com um homem só, Abraão, se torna realmente uma nação, né? Então, ele começa falando, quando viramos as últimas páginas de Gênesis, vemos Deus trabalhando para o cumprimento de suas promessas a Abraão. Mas logo que começamos a ler o livro de Êxodo, algo parece ter dado errado. Êxodo começa com um problema significativo, que é o que? O povo de Deus está escravizado numa terra estrangeira. Mas nada é difícil demais para Deus, nada pode impedi-lo de cumprir suas promessas. Ele provou isso ao dividir as águas do Mar Vermelho, permitindo que seu povo atravessasse em terra seca e depois destruindo a Faraó e o seu exército. Ao redimir o seu povo, tirando-o da escravidão, Deus demonstrou dramaticamente que o Deus de Israel é diferente de qualquer outro Deus. Então, o livro de Êxodo, ele é bem interessante porque parece que o plano de Deus havia sido frustrado de criar um povo, porque esse povo aparece já escravo lá no Egito, né? Mas aí vem Moisés e tira o povo e Deus mostra todo o poder dele ali, não só para Israel, como para o Egito, o Faraó e as outras nações, né? Então, o plano de Deus ele vai se cumprindo, né? Depois, então, ele vai tratar da aliança de Deus com Moisés. Isso é importante também, como ele diz, tente se colocar no lugar dos israelitas. Eles rapidamente passaram de escravos de uma das mais poderosas nações da terra a pessoas livres,
mediante uma série de milagres assustadores. Então, é interessante pensar, né, nos israelitas, porque foi um povo que foi escravizado ali por mais de 4 gerações, né? 100 anos ali, cada geração, 400 anos ali escravizado no Egito, né? E de repente esse povo então é livre e passa a viver numa terra, a terra prometida. Quando Israel chegou à base do Monte Sinai, descobriu que Deus havia escolhido aquele lugar para revelar-se ao seu povo e iniciar uma aliança com ele. Então, o Chan, aqui no seu livro, aborda essa questão do Sinai, né? Porque quando eles são tirados do Egito, eles são levados para o Monte Sinai, porque ali Deus vai se revelar como Deus para eles, a questão lá, e dar a sua lei, a maneira que eles deveriam viver, faz aliança com o povo. No Sinai, Deus entrou numa aliança com Moisés e os demais israelitas. As implicações dessa aliança eram claras. O Senhor seria o Deus de Israel e Israel seria o seu povo. Diferentemente da aliança com Abraão, a aliança com Moisés incluía um extenso código de conduta. Essa lei enunciava as expectativas de Deus para o seu povo em termos civis, religiosos e morais. Então, Deus fez aliança com Abraão e Deus faz essa aliança com Moisés. A diferença é que lá com Moisés, Deus então dá a sua lei, né, o seu código de conduta que o povo deveria seguir. Finalmente, depois disso, ele passa a abordar a questão dos sacrifícios, da expiação, algo importante para apontar para o Salvador. Esta é a melhor notícia do mundo. Deus convida a humanidade para um relacionamento com Ele, né? Então, através dos sacrifícios, ali do Antigo Testamento, era a maneira que Deus estava mostrando para o povo o desejo que Deus tem de se relacionar com o homem. No entanto, quando Deus faz aliança com as pessoas, uma séria tensão é criada. Afinal, não é impossível que um Deus santo se relacione com pessoas pecaminosas? Né? Então, Deus tem esse desejo de se relacionar com o homem, né? E isso é simbolizado através do sacrifício, mas a questão é que como é que um Deus santo pode se relacionar com um homem que é pecador, com pessoas pecaminosas? Ele aborda essa questão. E a solução de Deus para o problema do homem é o sacrifício. Somente quando entendemos os sacrifícios do Antigo Testamento, podemos ver como o Antigo e o Novo Testamento se encaixam perfeitamente numa única e maravilhosa história. Então, a questão dos sacrifícios no Antigo Testamento, e o livro de Hebreus ele vai deixar isso bem claro, traz para nós essa relação com Cristo, né? Com o sacrifício de Jesus Cristo, né? Que só através do sacrifício, porque como fala também o livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E só assim o Senhor podia se relacionar. Então, quando a gente entende isso, a gente encaixa muito bem a questão de uma história só, como ele fala aqui. O problema do pecado foi solucionado pela morte de Jesus na cruz. O sistema sacrificial do Antigo Testamento exigia um sacrifício pelo pecado, e Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo em nosso favor. O livro de Hebreus trata muito bem sobre isso, né? Ah, Depois, então, ele fala da questão da presença de Deus na Terra. Existe algo mais importante que a presença de Deus entre nós? É uma pergunta que ele faz. Pense nisso. O que poderia ser pior que estar separado do Deus Todo-Poderoso? A presença de Deus entre as pessoas constitui tema central nas Escrituras. Então, ele aborda essa questão
de que por toda a história do Antigo Testamento, né, Deus está ali junto, envolvido realmente com as pessoas, com a história, com os episódios. Então não é um Deus que está longe, que quer viver separado, realmente, que o desejo é se relacionar com os homens. Deus fez as suas alianças para mostrar seu desejo de estar presente na humanidade. Ele deu a lei dele para mostrar às pessoas como se portarem na presença dele. Ele estabeleceu sacrifícios para quando o pecado separasse as pessoas da sua presença, o que eles deveriam fazer. Boa parte do que vemos no Antigo Testamento se relaciona diretamente à questão da presença de Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, que Deus está sempre mostrando que Ele quer se relacionar, que Ele está ali presente. E isso é importante falar para um discípulo, para que ele entenda, né? Que a Bíblia ela foi dada para que a gente possa se relacionar com Ele. Ah, então ele começa a falar da questão do reino de Deus, finalmente depois de anos de pecado e luta de Israel no deserto, Deus conduziu o seu povo para a terra prometida. Enquanto o livro de Josué registra a fidelidade de Deus em entregar a terra prometida a Israel, o livro de Juízes registra a infidelidade de Israel e a recusa de viver como Deus pretendia, né? Então, depois do Êxodo, depois do livro de Deuteronômio, lá o Pentateuco, então nós temos o livro de Josué. O que é o livro de Josué? O livro de Josué fala da conquista da terra, é Deus sendo fiel às suas promessas, né? E depois que eles conquistam a terra, vem o próximo livro, que é o livro de Juízes. E o que acontece no livro de Juízes? É a infidelidade de Israel por tudo que Deus fez por eles lá, né? Mas Israel inicia um período mais esperançoso quando entra em cena Samuel, e Samuel foi um profeta de Deus e o último dos juízes. Os profetas continuaram a revisitar a ideia de que um rei viria da linhagem de Davi e que esse rei devolveria a ordem ao reino de Israel e a todos os reinos da terra. Esse futuro rei restauraria o mundo e o seu desígnio original. Então, a partir ali de Samuel, né, começa a vir um período dos reis, né, Saul, Davi, Salomão, né, então quando havia a promessa de que um dia viria um rei que iria sentar no trono e reinar sobre o mundo todo, iria restabelecer as coisas com Israel. Esse reino, você sabe, nós cremos, ele é para o futuro, né? Um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai reinar nesse mundo, né? E vai restabelecer e vai cumprir as promessas para Israel. Então é interessante como ele aborda ele tem essa visão, essa mesma visão que nós temos, né? Sobre a questão do reino, que o reino é um reino literal e virá no futuro após a segunda vinda do Senhor, onde Israel vai ser é, colocado realmente, as promessas para Israel vão ser realmente cumpridas, porque até hoje, pelo fato de rejeitarem o Senhor Jesus, eles ainda aguardam esse reino, né, que virá. E aí ele termina, então, falando da questão do exílio e a promessa de restauração. Então, uma vez após vez, Deus foi fiel às suas promessas, ao seu povo, mas Deus também havia prometido que, caso Israel desobedecesse, o povo seria conquistado por uma nação estrangeira, removido da sua terra natal e levado para o exílio. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Deuteronômio 28 fala lá das bênçãos e maldição, quando Deus fala para Israel, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ficar bem. Se vocês me desobedecerem, um outro povo vai levar e vai tirar vocês dessa terra.
e eles realmente desobedeceram e eles foram levados para a Babilônia, exilados, né? E essa é a história que o Antigo Testamento fala, né? Como diz aqui, conforme o Antigo Testamento se aproxima do final, vemos que o futuro de Israel ainda permanece incerto, mas ficamos com duas promessas muito importantes. A primeira promessa é: Deus enviaria seu Messias, um rei da linhagem de Davi, e a segunda promessa: Deus faria uma nova aliança com seu povo, a qual recriaria e o capacitaria a seguir seu governo, né? Então, o Antigo Testamento termina dessa maneira: o povo, a promessa de Deus que Deus enviaria o rei, né, para restaurar todas as coisas de Israel. Desde o seu nascimento, Jesus demonstrou ser o Messias de Deus. Seu ministério mostrava que ele era o verdadeiro. Então, interessante como ele faz todo esse panorama do Antigo Testamento e como termina, né? O Antigo Testamento termina com a promessa de que Deus enviaria o seu Messias para restaurar todas as coisas lá com o seu povo. Então, esse foi o capítulo, a parte 4, onde ele faz esse resumo, esse panorama para que a gente, que o discípulo entenda o Antigo Testamento. Finalmente chegamos na parte 5, entendendo o Novo Testamento. Então, da mesma forma como ele fez na parte 4 de entendendo o Antigo Testamento, que ele fez todo um resumo, desde o início até o fim, ele vai fazer aqui na parte 5, né? Fazendo essa conexão de como terminou o Antigo Testamento e o Novo Testamento começa ligando, podemos falar assim, com o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento terminou com a promessa de que o povo de Deus seria restaurado através da vinda do Messias, e, claro, o Novo Testamento, então, começa com a questão de Jesus sendo esse Messias prometido no Antigo Testamento. É interessante você pensar isso, que quando você olha para os evangelhos, o primeiro evangelho que você tem lá no Novo Testamento é o evangelho de Mateus, né? Mas nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas por que na formação do Novo Testamento eles colocaram Mateus, né? Porque Mateus é que mais casa, é que mais liga com a questão do Antigo Testamento, né? Então, Mateus apresenta a Jesus como o Messias prometido que deveria vir. Então, só uma curiosidade aí para a gente, tá? Então, vamos lá. Na parte, então, 5, entendendo o Novo Testamento, Jesus, o Messias. Então, aqui o Chan, ele vai começar essa parte falando que desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus estava executando um plano de redenção. Deus deu a Israel duas importantes promessas. A primeira, que ele enviaria o seu Messias, que seria um rei da linhagem de Davi, e a segunda, que ele estabeleceria uma nova aliança para restaurar seu relacionamento com o seu povo. Então, nós falamos sobre essas duas promessas aqui e faz parte do plano de redenção. Lembre-se de que Israel estava à espera do Messias, o rei que viria da linhagem de Davi. Jesus, como Cristo, é algo grandioso, porque estamos dizendo que ele é o Messias prometido, a pessoa através do qual Deus realizaria seu plano de redenção. Paulo se referiu a esse momento como a plenitude do tempo, o ápice da história humana, em Gálatas 4. Então, nessa parte sobre Jesus, o Messias, ele vai apresentar Jesus como aquele que deveria vir, né? Aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o Messias prometido, a pessoa que deveria vir para restaurar a nação
aí, né? E eu gostei que ele abordou esse ponto que Paulo, em Gálatas 4, Paulo fala que Jesus nasceu, Jesus veio exatamente no tempo que ele deveria vir, na plenitude do tempo. Ele não poderia ter vindo antes nem depois, mas ele veio no tempo certo. Depois ele vai falar, claro, sobre a grande comissão, né? Um dia Jesus voltará para cumprir sua tarefa, para fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21:5. Nesse meio tempo, porém, ele nos deu uma ordem a cumprir, né? Então, Jesus um dia vai voltar para restaurar, mas enquanto isso, a gente tem uma missão, uma ordem para cumprir. Jesus deu aos seus discípulos uma tarefa de suma importância em Mateus 28:18 a 20, o que exatamente a igreja deveria estar fazendo, é uma pergunta que ele faz, né? A resposta é a mesma desde o dia em que Jesus pronunciou essas palavras, né? Aquilo que nós já falamos, né, anteriormente. A igreja deveria se ocupar em estar fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo, né? A ordem não mudou, a ordem é a mesma, desde o dia que Jesus eh, nos deu a grande comissão. A missão neste planeta está explícita aqui na grande comissão. Somos chamados a espalhar o domínio de Cristo sobre a terra, fazendo discípulos. Servimos a um rei que possui autoridade absoluta sobre cada centímetro da criação. Então a ordem é a mesma. O que a igreja deveria estar fazendo até a volta dele é cumprir aquilo que ele deixou, a ordem que ele deixou, que é fazer discípulos, que é espalhar o evangelho fazendo discípulos. Ah, e claro, depois que ele aborda essa questão da grande comissão, ele vai falar sobre a questão da questão do Espírito Santo, né? Isso é um ponto que não pode ser deixado, ele não poderia deixar de falar sobre essa questão do Consolador. Somos espiritualmente impotentes sem o Espírito Santo, por isso é vital ter uma compreensão correta de quem ele é e do que ele faz. Então, a questão que nós temos uma ordem a cumprir, mas nós não podemos cumprir essa ordem na nossa própria força. Por isso ele deixou a pessoa do Espírito Santo, né? E saber quem é o Espírito Santo e o que ele faz, isso é de vital importância, como ele diz aqui. A história de Israel é um poderoso lembrete de que sem o Espírito Santo, os seres humanos não são capazes de seguir Deus fielmente, né? Então, a diferença de alguém que anda pelo Espírito e de uma pessoa apenas religiosa é que a, a pessoa que anda pelo Espírito, ela depende do Espírito, ela tem o Espírito e ela faz as coisas no poder e na força do Espírito, não na sua própria força, né? Jesus nos enviou o seu Espírito, que é o conselheiro, para que cumpríssemos os propósitos de Deus na terra. É interessante como ele aborda essa questão de que a gente tem uma missão e a gente tem alguém que nos ajuda a cumprir essa missão. O Espírito é absolutamente essencial para o cumprimento da missão que nos foi dada. A missão da igreja é difícil demais para ser realizada sem a confiança no Espírito Santo. O Espírito pode fazer coisas inacreditáveis em nós e por meio de nós. Então, quando estamos falando e pensando na questão de fazer discípulos, de multiplicar discípulos, ou seja, cumprir a grande comissão, a gente não pode esquecer da questão do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não vai ser eficaz na nossa missão. Depois ele fala um pouco da igreja primitiva, onde ele diz, embora seja inegável que a igreja tenha sua parcela de problemas, Jesus nunca deu a opção de desistir dela. A realidade é que Deus está usando sua igreja ao redor do mundo para transformar vidas e realizar sua vontade. Eu gostei muito dessa parte que ele fala sobre a igreja
e abordando a questão da igreja primitiva. A igreja primitiva teve problemas, com certeza, como nossas igrejas têm, né? Mas a gente não pode desistir da igreja, porque é a estratégia de Deus para alcançar todas as nações. A igreja primitiva era uma comunidade separada para os propósitos de Deus. Não devemos esperar por um outro dia de Pentecostes, claro, nem pelos mesmos sinais e maravilhas que os apóstolos presenciaram, mas devemos continuar a orar para que o Espírito Santo transforme nossa maneira de viver e nos dê coragem para proclamar as boas novas às pessoas à nossa volta, né? A gente não deve orar pedindo um novo batismo do Espírito Santo, um novo Pentecostes, não. A gente deve orar para que Deus, através do Espírito, possa transformar as vidas das pessoas, dar a coragem, a intrepidez que ele fez, mesma coisa que ele fez lá com a igreja primitiva. Depois ele fala das boas novas, então, para todas as nações. Ele fala, ele começa com essa pergunta, né? Jesus é o seu Salvador pessoal? Né? Essa é uma frase muito comum no meio cristão, né? Então, Jesus, claro que Jesus deve ser o seu Salvador pessoal, mas certifique-se de que ele é muito mais do que isso. Jesus é muito mais que o seu Salvador pessoal. Na verdade, Jesus é o Salvador da igreja. Ele morreu para criar um povo unido que o ama e o adora e cumpre seus propósitos no mundo. Então veja que ele traz essa ideia, essa visão, né, de comunidade. Às vezes a gente é muito individualista, né? Jesus é o nosso Salvador pessoal, sim, mas ele é mais do que isso. Ele é o Salvador da sua igreja, do seu povo. Na verdade, Jesus é o Salvador da igreja. Ele morreu para criar um povo unido que o ama e o adora e cumpre seus propósitos no mundo. E Apocalipse nos assegura de que o propósito divino de salvar gente de toda tribo, língua, povo e nação vai acontecer. Interessante pensar nisso, porque o livro de Apocalipse, ele assegura, queiramos ou não, falhemos ou não, um dia Deus vai cumprir o seu propósito. Todas as nações, gente de toda tribo, língua, povo e nação, um dia vão adorar o Senhor, vão estar com o Senhor. E nós precisamos estar envolvidos nesse projeto. Portanto, ele termina aqui. Ore, vá, partilhe e alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Por fim, ele termina esse tópico, essa parte, falando o fim da história, né? Quanto mais pensamos no fim, mais fortes e eficazes somos como cristãos. Com que frequência você medita no modo como o mundo acabará? É uma pergunta que ele faz, né? A Bíblia narra o desenrolar do plano divino de redenção nas promessas de Abraão, no êxodo de Israel, na lei de Moisés e no trono real de Davi. Esse é o plano de redenção. Esse plano de redenção atinge seu ápice na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e prossegue para a vida da igreja quando Jesus envia seu Espírito Santo a fim de capacitar seu povo e dar continuidade à missão de Deus. Nossa missão, designada por Deus, é alcançar cada canto da criação e fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos deu essa ordem quando partiu e logo ele estará de volta. Então, essa é a visão que nós temos que ter do fim. No fim, Deus vai fazer aquilo que ele disse, e cabe a nós estar envolvidos realmente nessa missão, fazendo discípulos para que outros possam se juntar a nós naquele dia, na volta do Senhor, quando vamos ser realmente um povo seu, exclusivamente seu, por toda a eternidade. E finalmente chegamos na conclusão. E daqui em diante? Então, depois de você ouvir tudo e ter lido e ter estudado, e daqui em diante, o que que devemos fazer?
Então, nessa parte final, então, ele diz: agora que você concluiu a leitura de Multiplique, queremos deixar claro que seu trabalho não acabou. O chamado para fazer discípulos não consiste em concluir a leitura de um livro, completar determinado número de lição ou passar de um ponto A para um ponto B, né? O trabalho de fazer discípulo, ele não termina realmente quando você conclui o livro. Não terminou o seu trabalho, né? Sendo assim, o que fazer daqui em diante? Nós acreditamos, diz o Chan, que aquilo que escrevemos aqui no seu livro, Multiplique, tenha lhe proporcionado algumas ferramentas úteis e oferecido uma perspectiva sobre o que é a Bíblia e como estudá-la com atenção e obediência. O processo nunca termina. É assim que a igreja cresce e continua a edificar-se. Essa é a missão que Jesus deixou para nós. E é o que queremos estar fazendo quando ele voltar. Então, ele termina aqui deixando o desafio de que o nosso trabalho não terminou, ele deve continuar. Precisamos fazer discípulos até a volta de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que o tempo que nós tivemos aqui, olhando nesse livro, fazendo discípulos, tenha sido realmente útil para a nossa vida espiritual, sabendo que nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não possamos nos empatar com outro tipo de atividade, porque a única ordem que Jesus nos deixou foi fazer discípulos de todas as nações. Amém? Que Deus nos abençoe.